Quem não tem saudade do Máscara que atire a primeira pedra? Nos anos 90, Jim Carrey apareceu com todo o seu talento, trazendo um personagem com a cara toda verde, com um terno amarelo e muito, mas muito carisma. Vamos combinar que o Jim Carrey entregou demais nesse papel. Alguém me segure! Só que muita gente não sabe que o Máscara, muito antes de fazer sucesso como um personagem interpretado pelo Jim Carrey em um filme de comédia pipocão dos anos 90, ele era extremamente violento, sangrento e com ideias bem distorcidas. Inclusive, apesar dos poderes cartunescos do Máscara darem pra gente essa sensação dele ser um personagem super divertido, na verdade no filme eles deixaram um dos poderes mais assustadores dele de fora e não foi à toa. O Stanley Ipkiss, como Máscara, consegue copiar o rosto de qualquer pessoa e para voltar a ser o Máscara ele tem que sangrar e arrancar essa pele que ele copiou até chegar no rosto dele de novo. Sinistro, né? Sabe por que não tem isso no filme? É porque todo esse cenário violento vem na verdade dos quadrinhos, que é de onde de fato vem o verdadeiro Máscara, que é muito bizarro. É bem difícil de imaginar que esse Máscara simpático interpretado pelo Jim Carrey tem esse rastro violento e sem noção, mas na verdade o filme não escondeu isso totalmente. Aquela cena logo no início do filme do Máscara na oficina, onde tem dois mecânicos que estão lá de boa, rindo sobre como eles passaram a perna em vários clientes, ela funciona como um easter egg pra gente conectar esse Máscara aqui com o Máscara violento original. Essa mesma cena aconteceu nos quadrinhos, com o Máscara aparecendo com um sorriso demoníaco, segurando o silenciador na mão também, só que nas HQs o que acontece depois é bem mais pesado do que apareceu no filme. Quando a gente vê a garagem de novo, a polícia já tá lá investigando uma cena de crime violenta. Os mecânicos foram mortos, sendo que um deles está pendurado no teto, enrolado numa corrente, com um monte de ferramenta cravada na cabeça, e o outro teve um silenciador enfiado na boca, a cabeça deformada, com os olhos esbugalhados e cheios de sangue. Era com bastante violência que o Máscara dos quadrinhos conseguia se divertir na série Mayhem, que é uma antologia pequena publicada pela Dark Horse em 1989. A versão que a gente vê no filme é a Light. Os mecânicos são zoados, mas acabam saindo vivos, mesmo que um deles ainda tenha tido problemas com o escapamento, né? O que mamãe vai dizer? Eu quero um proctologista apostas. Parece muito grave o caso. Isso foi o que a adaptação para o cinema de 1994 mostrou. No filme, o Stanley Ipkiss é um cara meio loser que acha uma máscara aparentemente mágica que transforma ele numa espécie de personagem de desenho animado da vida real. Mas muito antes do Máscara virar uma comédia de sessão da tarde, ele era, na verdade, um personagem maníaco muito violento. A Máscara nos quadrinhos dão pro Stanley a possibilidade dele liberar poderes das piores formas possíveis. A Máscara dá muito poder para ele, mas a um custo de amplificar alguns traços essenciais da personalidade dele. Na verdade, a Máscara representa pro Stanley uma resposta para tudo que ele sofre na vida, sendo ele um cara incapaz de se impor. Mike Richardson, que fundou a Dark Horse Comics, teve a ideia do Máscara ainda em 1982 e lançou esse conceito numa publicação amadora chamada APA5. Esse projeto mostrava todo o trabalho de vários artistas e escritores que depois iam se tornar grandes nomes dos quadrinhos, incluindo Richardson e o próprio criador de Sin City, o grande Frank Miller. Na cabeça do Richardson, a Máscara é uma mistura muito louca entre o Coringa e o Creeper, que é um vigilante bem perturbado que era fácil de ser reconhecido pelo cabelo verde e por causa da pele amarela e cheia de estática. Aliás, todos esses problemas do Stanley Ipkiss aí talvez pudessem ser evitados se ele pudesse se comunicar melhor e falar melhor com as pessoas. Imagina se ele tivesse uma espécie de aplicativo que ele pudesse aprender línguas diferentes e assim ele abrisse uma possibilidade de abrir comunicação com pessoas de outros países, por exemplo. Se ele pudesse se comunicar melhor, ele com certeza não precisaria dessa máscara para cometer tanta coisa louca igual ele comete nos quadrinhos. Ele poderia ter feito isso num curso, por exemplo, ou então até mesmo usando da tecnologia, assim como a Babel faz. A Babel é um dos melhores aplicativos de aprendizado de idiomas do mundo. Esse foi o primeiro aplicativo de aprendizagem de idiomas e é o mais vendido. Você aprende por meio de aulas online e ao vivo, assim como no próprio aplicativo. Don't be so lazy. Don't be so lazy. The band's music is very well known. The band's music is very well known. Redhead. Redhead. Good looking.
Good looking. E o mais legal de tudo é que você pode fazer isso tudo também pelo aplicativo, que é super simples de usar e super prático para você levar essas lições para onde você for e continuar aprendendo a língua que você quer entender. Jogos, vídeos e podcasts. Com a Babel, você vai fazer mais do que só aprender um idioma. O método da Babel é baseado na conversação. Bastam 3 semanas e a Babel ensina palavras e frases úteis para você falar rapidamente sobre assuntos do mundo real. Foram mais de 200 especialistas criando lições em idiomas. Assim você aprende a ter conversas práticas e reais. A Babel funciona porque, diferente de outros aplicativos de idiomas, eles adaptam a sua experiência de aprendizado de acordo com a sua língua materna. Afinal, um falante de português aprende francês de uma forma diferente de um falante de inglês. As lições duram só 5 minutos e você pode baixar e levar para onde você quiser com você. E qual que é a melhor parada? Clicando no meu link que está na descrição desse vídeo, você vai conseguir um super desconto de 55% na assinatura. E agora eles oferecem a opção de fazer o pagamento em parcelas mensais. E aí, da hora, né? Qual idioma você vai querer aprender? Clica aí no link e começa agora mesmo. Além de aprender uma língua nova, você vai me dar aquela moral por aqui. O Mike Richardson queria falar sobre a natureza humana, se baseando naquela ideia de que todo mundo tem uns pensamentos meio errados e tal, que guarda pra si mesmo de vez em quando e pensa: e se eu pudesse fazer isso? E se eu pudesse fazer aquilo? O Máscara seria justamente sobre quando alguém ganha poder e a primeira coisa que essa pessoa faz é resolver vinganças pessoais. Então, enquanto a versão do Máscara no cinema pode ter sido uma versão divertida para toda a família, a breve trajetória do Stanley Ipkiss nos quadrinhos foi uma verdadeira montanha-russa de insanidade sangrenta. Comparar as duas versões do Máscara é quase chocante. Os fãs do Jim Carrey provavelmente ficariam de queixo caído com o lado sombrio do personagem nos quadrinhos, assim como os fãs dos quadrinhos se surpreenderam muito quando viram a versão mais light do filme 94. No filme, o Jim Carrey interpreta um cara que é muito fácil de se identificar. Ele é um cara de bom coração que vive sendo pisoteado pela sociedade. É esse cara que encontra a Máscara enquanto justamente ele estava pensando que estava vendo alguém se afogando, só para descobrir depois que na verdade aquilo era só lixo flutuando no rio. Algo que com certeza aconteceria com uma pessoa bem intencionada que se entrega nas coisas para ajudar outras pessoas. Mas nos quadrinhos, antes mesmo dele colocar a máscara, o Stanley já dava sinais de que ele na verdade era um sociopata. Se a gente considerar que nos quadrinhos a máscara meio que potencializa os traços de personalidade ao invés de transformar, o Stanley Ipkiss fantasiando e imaginando detalhes sobre como se vingar de uma gangue de motoqueiros que atacou ele tem um potencial enorme para ser bem perigoso. Ele compra a máscara numa lojinha para dar de presente para a namorada dele, a Cat. E no caminho de casa ele já começa a ouvir a máscara sussurrando algumas coisas para ele, mas ele acaba ignorando aquilo. Quando ele finalmente coloca a máscara, ele acaba sendo transformado na mesma hora num tipo de personagem cartunesco de desenho animado dentuço e de terno que a maioria das pessoas consegue lembrar lá do filme do Jim Carrey, mesmo que nos quadrinhos ele seja chamado de Big Head ou cabeção, traduzindo aí ao pé da letra. Sem enrolar muito, ele vai atrás daquela gangue de motoqueiros e acaba com os caras, incendiando um dos membros e puxando uma Uzi do nada para acabar com o resto deles. Isso aí foi só o começo. Ele também vai na escola que ele estudou para matar uma professora que humilhou ele quando ele era mais novo, e a caminho de casa ele ainda dá uma lição numa criança que estava intimidando uma outra mais frágil. Se a ideia dos personagens dos quadrinhos vem daquela coisa do código moral bem definido e alinhado, onde responsabilidades vêm na frente dos poderes, o Máscara leva isso aqui para uma linha muito mais cinza e questionável. Cada minuto que o Stanley fica com essa máscara, ele acaba perdendo mais da própria identidade. Ele começa a usar um uniforme militar o dia inteiro, fica de olho nas notícias procurando pessoas ou situações que ele acha que mereça essa justiça esquisita dele e começa a fazer uma lista de pessoas que ele quer matar, incluindo um cara que ele decide que merece morrer só porque tá devendo $60 pra ele. Além disso, ele se torna cada vez mais abusivo com a namorada dele, a Cat, tanto verbalmente quanto quase fisicamente. Apesar disso tudo, tem uma espécie de justiça moral meio distorcida enterrada no final que essa série Mayhem fez. O personagem que passou a vida se sentindo ignorado e intimidado e que não pensou duas vezes antes de distribuir punições quando teve a chance, acaba sendo eliminado por alguém que ele mesmo negligenciou e maltratou. Depois de espalhar o caos pela cidade, o Stanley Ipkiss volta pro apartamento e tira a máscara e se prepara para fazer as malas, para fugir.
O clímax do Máscara nos quadrinhos é justamente quando ele é baleado várias vezes nas costas pela Cat. Depois de colocar a máscara, ela deixa toda a dor e o trauma que ela vinha guardando explodirem de um jeito muito letal, transformando a máscara em uma ferramenta de vingança contra o próprio Stanley Ipkiss. A história da máscara em si não chegou ao fim com Stanley indo de arrasta pra cima. Depois de tudo, a Cat entrega a máscara pro Tenente Calloway, aquele mesmo lá que aparece no filme. Não demora muito pro Calloway acabar colocando essa máscara e se transformando num novo Máscara, usando esses poderes para derrubar alguns mafiosos e chefões do crime na cidade. A máscara acaba passando pelas mãos de vários outros personagens ao longo das sequências e spin-offs que vieram depois, sendo publicada regularmente aí até por volta de 98. E olha só que louco, em 2019 a Dark Horse trouxe essa série de volta com a Pledge Allegiance to the Mask, e aí o Máscara vira presidente dos Estados Unidos. E ele até teve um crossover recente com o Coringa, imagina que louco esse crossover. Apesar de muitas pessoas gostarem de chamar o Máscara de anti-herói, o personagem que eles criaram aqui é um serial killer, e é muito estranho a gente pensar em como a New Line Cinema chegou até um filme com um personagem tão violento. Acontece que no final dos anos 80, a Dark Horse ficou sabendo que a New Line Cinema estava bem interessada em desenvolver um filme do Máscara. Foi nessa época que eles fizeram muita grana com o Fred Krueger, que ajudou a consolidar a empresa. Pra vocês terem ideia, a conexão deles com o Fred Krueger era tão forte que eles chegaram a ser chamados de A Casa que o Fred Fez. E isso aí ajudou a explicar o porquê no começo rolaram aí alguns papos sobre o filme do Máscara ser um filme de terror. Uma das primeiras versões tinha a ideia de ter um fabricante de máscara que colocava máscara em adolescentes, transformando eles em zumbis. E graças a Deus que isso não aconteceu, né? Porque isso aí não tem nada a ver com máscara. A New Line ainda tinha que descobrir como transformar uma história em quadrinhos tão violenta em uma coisa que o público pudesse de fato ir pro cinema assistir. Isso significava limpar o sangue dessa história, encontrar um diretor que conseguisse equilibrar super-herói com comédia e ter a sorte de encontrar um ator que conseguisse pegar a energia do personagem principal. E vai por mim, isso aí levou anos. Quando o Jim Carrey foi escalado para ser o Máscara, ele já estava aparecendo na cena do stand-up e já tinha feito alguns filmes. Foi uma sketch chamada My Left Foot of Fury que chamou a atenção dos produtores, que sacaram na mesma hora que ele tinha que ser o Máscara. A produção conseguiu captar e pegar o talento do Jim Carrey. Ele era um comediante com uma expressão facial muito flexível e tinha uma habilidade impressionante para se contorcer em qualquer posição necessária para provocar risada, e ele usava o próprio corpo para isso. O filme do Máscara, na verdade, foi uma plataforma perfeita para ele conseguir mostrar esse estilo físico e exagerado para comédia. Com 101 minutos de duração, o Máscara deu pro Jim Carrey a possibilidade e o espaço para ele entrar e sair de cenas muito boas, fazer muitas imitações do Clint Eastwood e ainda mostrar um sotaque francês bem caricato. Vou botar minha baguete no seu forno! Com esse filme aí, ele foi indicado tanto ao Globo de Ouro quanto ao Framboesa de Ouro pelo desempenho dele. Dá pra acreditar? Assistindo esse filme hoje, parece que ele se moldou em tudo que Jim Carrey sabia fazer com aquela máscara. Sim, aquele ali é o rosto mesmo de Carrey com algumas próteses. A máscara permitiu que ele fizesse um show solo cheio de habilidade e expressões faciais. Foi uma jogada bem inteligente, considerando o talento natural dele e a presença de tela. Mas a produção e a história desse filme aí é um papo para um outro vídeo. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, cara, você sabia dessa história verdadeira do Máscara? Você curtiu o filme com o Jim Carrey lá em 94? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!